Então, pessoal, estou deixando até gravado aqui para quem for assistir a aula, para a gente poder falar. Então, nós sabemos que a nossa avaliação é na semana que vem. Qual que é a nossa avaliação? Qual que é o conteúdo, né, da nossa avaliação? Vai ser silagem. Espera só um pouquinho, deixa eu só confirmar aqui. Silagem, o processo de feno, também vai entrar na prova. Deixa eu só pegar. Olha, só para confirmar com vocês aqui. Então, silagem, o feno, deixa eu ver. E a questão de adubação do solo, né, que nós fizemos na sala, que foi referente ao trabalho, né, que nós fizemos. E vai ser realmente cálculo, tá bom? Vocês vão calcular para mim e vão me dizer. O que mais? Vai também cair sobre os silos, né? Basicamente. Então, calagem e adubação. Tá bom? Então, para a gente poder ter aí essa especificidade, tá? Então, nós falamos nesses últimos meses agora, nós falamos sobre silagem, sobre feno, sobre adubação, falamos sobre doenças, plantas daninhas, vamos falar hoje, e sobre insetos. Então, doenças, plantas daninhas e insetos não vai cair na prova, tá bom? O único exercício, a única questão que pode vir a cair é sobre cigarrinha das pastagens. Mas não é certeza que caia na sua prova. Mas se cair, vai ser só uma pergunta sobre cigarrinho das pastagens. Então, os únicos conteúdos que vão ter plena certeza que vão estar na sua prova: silagem, com todos os seus processos, a fenação com todos os seus processos e o cálculo de adubação e calagem para plantas forrageiras da forma que nós vimos em sala de aula, aqui nas aulas, e vai ser propriamente dito com as fórmulas apresentadas, com todas as informações que vocês precisam vão estar no enunciado da questão, tá? Então eu peço que vocês tenham bastante atenção quanto a isso. Só vou repetir mais uma vez. Os únicos conteúdos que precisam ser estudados, que vão cair na prova, serão silagem, feno e calagem e adubação de pastagens, tá bom? Não vai cair doença, plantas daninhas e insetos, correto? Ok? Beleza, está gravado aqui para vocês. Segundo, quanto à questão do trabalho, todos vocês sabem que a gente estipulou, e eu vou olhar aqui no grupo, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Que o envio do trabalho é até dia 26/11/2020, às 23 horas e 59 minutos. Eu posso abrir o meu e-mail aqui para vocês e até agora eu não recebi nenhum trabalho que não seja trabalho do Natal, tá? E o trabalho é para que dia? Amanhã. Então, assim, isso não foi avisado em cima da última hora, tá? Então, tá aqui. E sem contar que o exercício, esse trabalho foi começado em sala de aula, então está presente na aula, e a única coisa que vocês teriam que fazer era complementar isso daí. E vale quanto? Vale 1 ponto. Então tem gente aí que não está estudando, não fez o trabalho, não sei qual que está pensando da vida, está pensando da morte. Então, quero dizer para vocês, acelera, porque é amanhã. Infelizmente é até amanhã. Tá bom? Então, tá aí para vocês. O que é o trabalho? Ele está presente numa aula, se não me engano, é a aula do dia 4, dia 5 de outubro, de novembro, 4 ou 5 de novembro. Nós fizemos uns cálculos em sala de aula. E, basicamente, são esses cálculos que vão estar norteando também os cálculos da prova, com algumas informações que vão estar constando ali. Então, você precisa de ver esse trabalho. Esse trabalho é para te auxiliar, né, com o seu aprendizado, tá certo? Então, conto aí com você.
só responder isso aqui. Bom, vou começar a compartilhar com vocês, então, o nosso material de hoje. Alguma dúvida referente a isso? A questão da prova e a questão do trabalho? Natal, foi fácil para você terminar de resolver, né? Negativo, professor. Foi fácil não, mas... é que, na verdade, é o seguinte, essa matéria que você passou, ela dá continuidade, assim, também nas matérias da Ana, né? Uhum. Ela, na parte de fertilidade, essas coisas. Então, tem o nosso companheiro Google também, né? Que você pode estar interagindo com ele. Fácil não foi, não. Né? Eu penei, mas assim, eu tentei, eu não sei nem como é que chegou para você, se foi uma coisa esperada, o que você queria. Mas eu tentei da minha forma e tentei passar para você a resposta. O que eu consegui. Certo? Certíssimo. Lembrando também, né, gente, que a gente colocou uma questão lá da aula, coloquei para vocês na aula, sobre, como é que eu vou dizer? Tinha um erro lá no final, né, que era para colocar lá, multiplicado por 250 por como que seria o total nos 250 hectares, né? E nos slides acabou indo da mesma forma, tá bom? Então, só para constar para vocês isso daí. Então, foi da mesma forma que estava nos slides da sala de aula, porque eu tinha salvo os slides do computador aqui, que a gente foi alterando em sala de aula, mas lá na aula do dia 5 tem tudo explicando lá as alterações, né? Então, é bom vocês poderem pegar isso daí que está gravado nesta aula, tá certo? E quero reafirmar também que o trabalho é para ser enviado por e-mail, né? Coloquei lá para vocês o e-mail certinho, para vocês poderem mandar esse trabalho, tá certo? Mais alguém? Ô, professor, tô cortando a conversa aí. Vou compartilhar com vocês os slides da aula de hoje, today. Today is a beautiful day. Só que não. Gente, vocês têm que rezar para ter chuva, tá? Não sei se vocês comentarem não, mas reza para ter chuva, pelo amor de Deus. Chuva, não é chuvisco não, chuva. Chuva, tá chovendo aí? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre controle de plantas invasoras em pastais para alta produtividade. O que acontece no sistemazinho que nós temos que ter uma preocupação? Não somente por aquilo que nós já vimos, são os únicos fatores que vão causar algum tipo de prejuízo dentro de um processo de pastagem. Então, a gente tem que tomar cuidado com um outro fator, que significa e são as plantas daninhas, também conhecido como plantas invasoras ou plantas indesejáveis. Se a gente fala em plantas daninhas, invasoras ou indesejáveis, a gente já vai lembrando que é uma coisa que a gente não gostaria que acontecesse, mas de uma forma isso é meio que involuntário. Isso devido às grandes competições que ela vai exercer com as pastagens, bem como também com qualquer tipo de cultura onde elas estiverem instaladas. E isso, né, pode agregar e gerar muito prejuízo aí, dependendo da onde você vai colocar e vai postar cada uma delas. Bom, além de tudo, né, esse exercício de competitividade, elas têm um grande avanço, né, devido à possibilidade delas, digamos assim, serem muito mais ágeis, muito mais rápidas quanto à questão de desenvolvimento do que as outras plantas que nós, de certa forma, comercializamos, desejamos, como, por exemplo, as pastais. Então, isso acaba complicando um pouquinho. Eu encontrei um material que, às vezes, eu até posso trazer na aula de amanhã, que também é um fator. A gente tem que olhar sempre os lados de uma história, os dois lados de uma história. Se uma coisa acontece entre eu e você,
Eu tenho a minha versão e a sua versão. Você tem a sua versão, né? Desculpa. Eu tenho a minha versão, você tem a sua versão. E não existe a minha verdade e a sua verdade. Porque se a gente fosse levar para um caso de minha verdade e a sua verdade, a gente teria verdade no mundo inteiro. Existe uma única verdade, mas cada um vai defender um determinado tipo de lado. Por isso que todas as coisas que nós vamos olhar, vamos fazer, a gente tem que ver muito o que são os pontos positivos e os pontos negativos. Quando a gente fala controle de plantas invasoras, a gente está dizendo já que a gente tem que controlar por questão de ser uma coisa negativa. Mas é bom que a gente também consiga perceber, e isso abrir um pouco o meu olho, para alguns outros fatores referente à planta daninha, e também até um outro fator que a gente já estudou, que foi sobre os insetos, e foi a presença dos cupins. Quando a gente estudou os cupins, por exemplo, nós acabamos falando que os cupins eles eram o quê? Algum indicativo de que existia ali algum tipo de problema que envolvesse a fertilidade. E foi isso? Então, isso a gente deixou bem atestado, bem claro isso daí. Quando nós estamos falando de plantas invasoras e plantas daninhas, existem também uns trabalhos, principalmente na área de pasto, que mostra que as plantas daninhas, algumas plantas específicas que estão presentes na área, elas podem ser indicadoras. Como assim indicadoras? Indicadoras de que aquela área pode ser uma área que está ácida, uma área que precisa de calcário, uma área... Então é como se fossem realmente indicando para nós alguns fatores. Eu achei até interessante uma questão comum, e acho que se você saber dessa planta, você vai pensar e vai ter a mesma visão do que eu, talvez. Não que, né, este trabalho ele venha controlá-la ou venha de uma certa fazer, mas ela é um indicativo. A tiririca, né, que está presente em quase todos os jardins da cidade, na minha casa, na Presidente Vargas, talvez na sua casa também esteja presente, ela é um indicativo de áreas que contêm baixos teores de magnésio. Eu achei isso interessante, eu não sabia. E se você for levar em áreas que necessitam de correção quanto à questão para realização de calagem. Se você for pensar, os jardins, de maneira geral, não são cuidados ou recebem calagem, como, por exemplo, as áreas comerciais, né, de plantio realmente que a gente tem. Então, é interessante a gente trazer essas informações também, olhando sempre o lado positivo e o lado negativo. Além também, eu esqueci até o nome do produto, lá no meio, eu deixei os matos crescendo na minha casa esses meses agora, e aí começou a chuva, né, e o negócio, ele anda. Por exemplo, durante toda a seca não tinha nenhuma planta daninha lá, só tinha a grama que estava quase morrendo. Choveu, meu amigo, a tiririca veio com gosto, e aí surgiu um monte de mato lá no meio do quintal. E o moço foi lá e começou a pegar. Falou assim, o que você quer fazer com isso daí? Eu vou cortar e vou jogar fora. E aí ele falou, não, posso tirar, isso aqui faz remédio. Então, também é uma outra forma que a planta daninha também tem de aspecto positivo. Mas isso não justifica o motivo pelo qual nós não devemos controlar ou devemos deixar a planta daninha lá presente para devastar a nossa plantação. Bom, quando nós estamos falando de planta daninha, a gente já sabe que é uma planta indesejável, aquilo que nós não queríamos que estivesse ali, porque se eu tenho soja, eu quero soja, se tem capim, eu quero capim. Então, eu não quero nada que venha, de uma certa forma, atrapalhar o desenvolvimento da minha plantação que eu tenho ali. E quando nós estamos falando do processo de ter plantas daninhas presentes, nós vamos ter alguns fatores. O primeiro desses fatores seriam a interferência dela na capacidade de suporte do pasto. Vamos relembrar o que é capacidade de suporte do pasto. Seria a quantidade de animais, seja por unidade animal, seja por cabeça, que este pasto, por hectare, ele consegue alimentar. Correto? Correto. Para que a gente possa fazer isso, quando a capacidade de suporte ela seja maior, é necessário que a gente tenha uma quantidade maior de matéria seca e uma quantidade maior de nutrientes que estejam presentes nesta planta, para que ela possa ter, né, essa melhor qualidade a ser fornecer. Bom, a planta daninha, ela chega neste exato momento para interferir nisso daí. Ela reduz a capacidade porque ela começa a ocupar espaço dentre essa área que nós temos que está ali, o seu mato, conforme nós estamos verificando nessa imagem. Nós temos aí o capim comercial
E no meio disso a gente tem uma várias quantidade de plantas que são plantas daninhas que nós não desejaríamos que elas estivessem aí. Essas plantas, elas exercem competição por água, competição por luz, competição por nutrientes e competição também por espaço físico, uma vez que dois seres não ocupam o mesmo lugar no espaço, mesmo que estejam um em cima do outro. Isso, né, significa que a presença dessa planta daninha, ao invés de ela vai consumir esses recursos que antes seriam disponibilizados para a planta que nós estamos ali, que no caso é o nosso capim, e sendo utilizado pela planta daninha, nós estamos, de uma certa forma, prejudicando a planta comercial, que não vai conseguir expressar todo o seu potencial, e com isso vai reduzir a sua capacidade de suporte da quantidade de animais que ela vai receber. Então, aqui nós temos, nesta área vermelha, desse lado de cá, por exemplo, a gente poder conferir, seria plantas de capim colonião crescendo ao lado de plantas daninhas. Então, a gente consegue verificar, ó, que a gente tem, né, algumas plantas aqui no meio, e olha a diferença quando o mesmo capim não tem a presença de plantas daninhas. Então, muito mais alto, muito mais vigoroso. Então, a gente consegue perceber essa pequena diferença entre um e outro. Além disso, as plantas daninhas elas também interferem no desempenho dos animais. Porque muito dessas plantas daninhas elas contêm alguns agentes tóxicos, algumas plantas específicas, que se forem ingeridas por esses animais, eles podem ocasionar até a morte dos mesmos, né? Devido aí ao grande grau de toxicidade que essas plantas elas emitem. Além do mais também, essas plantas, algumas delas, nós vamos ver algumas, elas também possuem algumas estruturas de proteção para evitar, ela está você vê daquela esperta, para evitar então que ela possa ser de uma certa forma predada. Oh meu Deus, essa palavra da semana passada não sai. Predadores, não é? Então é predada mesmo, predadores. Predadores, então ela é predada. E de uma certa forma consumida. Então ela tem alguns mecanismos de defesa. Um desses mecanismos de defesa seria a presença de espinhos que vão dificultar então o acesso dos animais às áreas, né, que precisam de ser pastejadas e inclusive também poder ferir os animais com cortes ou algumas coisas que podem então atrapalhar os mesmos. Daqui a pouquinho eu tenho que sair para um banho, né? Que a aguinha tá aqui. E além desses fatores que, né, estão relacionados à pastagem e estão relacionados também à questão dos animais, as plantas daninhas elas também vão influenciar basicamente na persistência da pastagem, ou seja, que essa pastagem ela perpetue ao longo do tempo ali devido aí a algumas questões. E dentro dessas questões que interferem na persistência está aí a utilização de forrageiras que são mal adaptadas, ou seja, forrageiras que não estão adaptadas àquela região, àquele lugar, ela não é característica para ser utilizada naquela área específica. Ela não é adaptada ao clima, à altitude, a algum fator que impede, de alguma maneira, que ela possa, então, crescer e possa, então, se multiplicar e possa, então, assim, trazer todos os benefícios que ela traria. Então, as forrageiras que não são adaptadas às condições de solo e de clima da região não apresentam o suficiente vigor para competir com as plantas daninhas. Ou seja, a planta daninha por si só, como eu comecei a falar no início dos slides, ela já tem algumas características que a colocam em vantagem sobre as próprias plantas comerciais em suas capacidades totais. Agora você imagina qual que seria o processo
comparando, então, uma planta daninha que tem já uma qualidade com uma planta forrageira que não é adaptada àquela região. Ou seja, vai ser injusto esse processo. Logicamente, a planta daninha ela vai se sobressair com toda certeza e vai prejudicar ainda mais esse processo de vigor, esse processo de estabelecimento e persistência mesmo dessa forrageira naquela região. Um outro fator seria a alta pressão de pastejo. A utilização de uma carga animal maior do que o pasto pode suportar leva a uma situação de degradação da pastagem. Nós tivemos uma aula específica que nós falamos de degradação de pastagem, que foi ainda também nesse semestre. E referente à degradação de pastagem, se eu não me engano, vai ter uma questão que está ligada ao processo lá de adubação do solo. Juntei as duas, fiz uma coisa só. A utilização, então, quando eu faço um super pastejo, que é uma quantidade de animais muito maior do que aquele pasto ele pode suportar, então se eu consigo 3 animais, estou colocando 6, o dobro, ele vai gerar um processo degradativo. E vocês vão lembrar lá que naquelas escadinhas que nós tínhamos, à medida que a gente vai descendo o degrau, a gente teria um indicativo próprio para a questão de surgimento e indicativos que a gente teria um processo degradativo. E à medida que a gente desce lá, a gente tem lá aqui o surgimento de plantas daninhas. Então, ou seja, você está colocando uma quantidade maior de animais, o que está exigindo muito mais da sua pastagem, e, consequentemente, você está levando um processo de degradação e está favorecendo, devido a isso, você está prejudicando, colocando abaixo a sua pastagem e, de uma certa forma, favorecendo também a planta daninha, que é um indicativo de que a sua pastagem também já está dentro de um processo de degradação. Por quê? Como nós fomos para a aula, por exemplo, a aula prática, lá na CTC, a gente ouviu, né, esqueci o nome do moço, ele falando para nós assim, especificamente, que nós não tínhamos controle efetivo, principalmente químico, registrados para poderem ser utilizados nas plantas daninhas, né, dentro de um cultivo comercial. Então, qual que é o método de controle que a gente tem? Daqui a pouco nós vamos ver. Seria antecipado ao plantio. Então, se eu antecipei plantio, cuidei, se eu já estou no processo de deixar que essas plantas daninhas elas estejam entrando, já é um processo de utilização, de cuidado que a gente precisa de ter. Outro, fatores que interferem também na persistência da pastagem, controle deficiente, aplicações fora de época, durante a estação da seca, próxima à florada ou sob altas temperaturas. Isso também dificulta bastante, principalmente quando você faz o manejo na época inadequada, seja esse manejo de planta daninha, ou seja o manejo próprio, característico do que você precisa de realizar na sua pastagem, porque isso acaba colocando sempre a planta cultivada em desfavor quanto à planta daninha quando nós estamos utilizando. Outra questão também de persistência, que atrapalha a persistência da pastagem, seria a dispersão de plantas daninhas pelos animais. Quando consumidas pelos animais, podem ser disseminadas pelas fezes e infestar novas áreas. Por exemplo, os equinos podem disseminar sementes de grama em outras pastagens, e assim você fazer uma mistura dos campos que você estava ali presente, e assim, consequentemente, você levar a um grande problema. E isso é um problema, tá bom? Quando a gente está trabalhando com plantas daninhas, onde o próprio animal ele pode ser um agente disseminador, né, da praga daninha que a gente precisa, de certa forma, de ter um controle. O uso inadequado do herbicida. Utilização de subdoses ou herbicidas não recomendados para as invasoras ocorrentes. Então, a gente não tem, basicamente, produtos registrados para as invasoras que ocorrem em pastagens. E por isso, a gente vai tendo uma grande dificuldade da gente ter esses controles aí cada vez mais efetivo, a dificuldade que nós temos para fazer este processo, tá bom? Isso
Dá muito trabalho. Outros fatores, geralmente a baixa fertilidade do solo, as más condições de drenagem, isso seria o quê? O processo de lixiviação dessa água presente no solo, a ocorrência de queimadas severas e incêndios, o ataque de pragas e doenças das pastagens também pode afetar a população de planta daninha. Porque cada vez mais que eu tenho uma dessas condições, eu estou desfavorecendo a minha pastagem e estou favorecendo a planta, em consequência disso, a planta daninha. Pensa que cada um desses fatores vai colocando a planta cultivada em debilidade. Ela fica cada vez mais debilitada. E com isso você vai tendo todos esses problemas que vão sendo relacionados a elas, tá bom? Aumentando drasticamente este problema. Para que a gente possa ter aí um controle bem sucedido dessas plantas daninhas, é preciso que primeiro a gente possa conhecer e identificar cada uma das plantas daninhas que a gente tem presente no ambiente. Primeiro, saber se elas são monocotiledôneas, se elas são dicotiledôneas, se elas são de folhas estreitas, se elas são de folhas largas, que é uma forma usual que nós ainda temos, e assim sucessivamente a gente poder conhecer. Para que a gente possa conhecer, é necessário então que a gente venha buscar subsídios para que a gente possa, então, fazer processos de comparativos. E dentre eles nós temos aí esse manual de identificação e controle de plantas daninhas. Esse marronzinho, eu acho que são edições passadas, eu acho que a edição atual ela vem com uma capa um pouquinho mais escura e a planta daninha não é o leiteiro. Eu não estou me identificando muito bem. Eu acredito que é. E, em contrapartida, então, a gente tem esses manuais que nos servem para ajuda de identificação e possivelmente de controle. Uma outra coisa que a gente precisa também de dar atenção aqui seria para este fator aqui, ó, o uso inadequado do herbicida. Eu estava assistindo um material de uma aula, de um curso que eu estou fazendo também, sobre soja, né, buscando altas produtividades em soja. E uma das coisas que a gente mais tem dificuldade seria o processo de ter utilização de subdoses ou de outros fatores que acaba que nós, que somos técnicos, nós que somos produtores e etc e tal, eu não sou produtor, mas tudo bem, coloca nós aí, respaldo. Acabamos estragando a técnica por falta de utilizá-la de maneira correta e aplicá-la de maneira correta. Então isso acaba atrapalhando bastante. Para que a gente possa fazer isso daí, a gente precisa de identificar, primeiramente, alguns fatores. Entre esses fatores seriam uma coisa bem usual que nós estamos tendo hoje, que é que a gente tem um passado, às vezes cai em desuso, depois a gente usa de novo, mas isso sempre vai estar aí em voga, principalmente pelas pessoas mais antigas e tal. Que seria a utilização de folhas largas, a identificação de plantas de folhas largas e plantas de folha estreita. Bom, se a gente fosse verificar e dar uma olhada nisso aqui, a gente já veria que a gente tem uma ligação muito grande entre dicotiledôneas, 2 cotilédonos, e plantas monocotiledôneas de um cotilédono. Então a gente teria essas diferenças. Então a gente tem aqui de folha larga como caracterizado o fedegoso. Folha larga seriam caracterizadas por este fator aqui, né? São folhas mais largas, o nome já diz isso. E aqui caracterizado por folhas mais realmente estreitas nesse sentido, tá bom? E se a gente puder fazer um processo de ligação, a gente sempre vai ligar folha larga a di e folha estreita a monocotiledôneas. Então a gente verifica, se a gente sabendo a diferença de uma monocotiledônea com uma dicotiledônea, a gente sempre vai poder saber as grandes diferenças entre folha larga e folha estreita, tá bom? Para a gente poder colocar isso aqui também sobre questão de folha larga e folha estreita, se a gente puder trabalhar da seguinte maneira na nossa cabeça: folha larga
soja, folha estreita, milho, a gente vai conseguir poder identificar isso. Tá bom? Ok. Quero confundir a cabeça de vocês, mas não. Estou falando outra coisa. Dentro desse processo também, a gente precisa saber outra questão. Se essas plantas daninhas elas vão ser anuais, bianuais ou perenes. De acordo com o ciclo de vida delas, que elas vão estar presentes em campo, presentes nessa área. As anuais, elas completam o seu ciclo de vida em um período inferior a 12 meses. Então, se tem ali condições para estarem 6, 8 meses em campo, elas vão estar 6, 8 meses em campo, mas elas vão ali, elas por si só, por conta própria, elas vão desfalecendo, elas vão entrar no processo de morte, elas vão chegar mais cedo no céu. As bianuais, elas completam o seu ciclo em período superior a 1 ano e inferior a 2 anos. O que significa isso? O ser humano, o ser vivo, ele nasce, ser vivo nasce, cresce, reproduz e morre, não é isso? Nasce, cresce, reproduz e morre. Uns só nasce, não cresce. Criança pro resto da vida. O que significa isso? Que ela pode passar um longo período de 1 ano, até mais que 1 ano, próximo de 1 ano, somente em seu estado vegetativo, só crescendo, para depois ela poder, então, reproduzir e aí completar o seu ciclo, né, dentro do período de 2 anos. E perenes apresentam um ciclo de vida superior a 2 anos, principalmente aqueles que se apresentam como uma forma mais arbusta, mais próximo de arbustivo, mais próximo de árvores. Então a gente consegue perceber isso daí. Nós temos aqui algumas dessas plantas daninhas que são utilizadas que estão presentes dentro das áreas produtivas de pastagem. Dentre eles, nós encontramos aqui o fedegoso. A gente pode observar aí pelo processo que ele é uma planta de folha larga, que apresenta uma floração, né, amarelada, e os seus frutos são como se fosse uma vagem. Ele é de característica anual, né, então ele completa o seu ciclo com até 1 ano, até menos de 1 ano. E a gente tem um nome aqui, né, também comum e conhecido como mata-pasto. O nome já diz tudo. Como ele tem uma característica mais elevada, né, de conseguir chegar aí até 1 metro, até um pouquinho mais de 1 metro, e ser bastante robusto de alguma forma, o que ele acontece? Ele vai gerar um sombreamento. E gerando sombreamento, ele vai impedir, né, que esse pasto ele venha a se desenvolver. Outra é o carrapicho de carneiro, que a gente consegue muito presente, né, nas áreas. E a gente verifica aí também como uma planta anual, caracterizada por essas folhas, né, que são meio que... Esqueci o nome que forma esse desenho aqui. E os seus pés, o seu caule aqui meio que cheio de pelos, tricomas, também presente na sua folha. A corda de viola também é uma planta anual, muito conhecida aí por ser uma planta trepadeira, né, que ela vai, então, de uma certa forma, se enrolar em todo o material que a gente tiver, e ela vai se alastrando. E à medida que ela vai se alastrando, ela pode ir cobrindo, né, a área em sua extensão, e isso também sufocar as plantas que estão abaixo dela, e esse sufocamento vai levar essa planta à morte, né, porque falta ali luz para ela possa completar o seu ciclo. Aqui nós temos uma planta perene, que é a malícia ou a mimosa. Também é mais presente em outras áreas do que na nossa região aqui, assim, a sua forma maior, né, de perpetuação. E, consequentemente, é isso. Aqui nós temos este conhecido aqui também por nós, a margosa, ou conhecido também como dente de leão, onde as suas sementes, elas são muito leves e tem esse formatinho aqui, ó. Né? A gente já consegue muito ver isso, então aqui a gente tem várias sementes, e essas sementes elas vão sendo dispersas aí. Depois que a gente tem a floração, a gente vem as sementes, depois elas vão sendo dispersas aí com muita facilidade pelo vento, né? Então isso acaba levando ela para muitas áreas, principalmente áreas que não são áreas da presença onde elas estão.
Esse daqui é o Joá de capote. Acho que quase todo mundo já deve ter visto isso aí ao andar no mato. Aqui no caso ela está um pouquinho madura, né? O fruto dela está maduro, mas quando verde a gente verifica ele parecendo até acho que uma melanciazinha. E as folhas ainda, a primeira turma que a gente foi no campo a turma até confundiu um pouquinho porque as folhas pareciam bastante, a quantidade de espinhos estava menor. Mas é muito caracterizado por essa presença aí de espinhos, né, em toda a sua conformação. Seja ela de termo geral. Então, assim, na fase madura ela parece muito tomatinho. Então, a gente tem que tomar. Lógico que assim, ela é um pouco diferente por questão da folhagem do tomate, né, a presença dos espinhos e tudo mais. Então, isso aqui ela é fácil de a gente poder identificar ela em campo, né? Ela tem um crescimento não é rasteiro, mas ela tem uma possibilidade de se alastrar com muita facilidade, tá bom? Dispersar com muita facilidade. Outros aqui que já tem uma característica mais que é perene, então mais arbustiva, que é a ciganinha. Alguns lugares até utilizados aí como planta ornamental. Só que ela não é desejada no campo de produção de pastagem, né? E, né, como eu falei para vocês, os efeitos seriam aqui, ó, sombreamento. Então, por isso que você não tem. Como que a gente pode entender o processo de qual que é a influência do sombreamento sobre as pastagens ou de maneira geral? Onde ele está? Fácil. Só a gente imaginar um pé de manga. Pensa um pé de manga. Ele é alto, volumoso, e debaixo do pé de manga, então, quase não chega a luminosidade solar. Então, o que a gente verifica debaixo do pé de manga? Basicamente, um solo descoberto. Por questão de quê? Falta de luminosidade que impede, então, que emerjam ali determinados tipos de plantas daninhas ou qualquer tipo de planta que você for colocar lá de maneira geral, né? Principalmente aquelas que necessitam de uma quantidade maior de sol e sofrem essa interferência. Então, o sombreamento, a gente fala, quais são os efeitos do sombreamento com a pastagem? Lembra do pé de manga, que você vai ver. E se as plantas daninhas, ela tem uma condição de dormência ou quiescência, né? Dormência porque por um fator fotoblástico positivo, necessidade de presença de luz, então a gente vai ter uma grande dificuldade aí quanto a esses fatores. Bom, quanto à questão de competição, a gente já falou que as plantas daninhas elas vão, de uma certa forma, exercer um processo de competição. E para que a gente possa, né, de uma maneira mais eficaz, reduzir esse período de competição, a gente tem uma questão que chama período de convivência, que é o tempo em que as plantas cultivadas e as plantas invasoras daninhas, elas coexistem no mesmo local, havendo ou não competição. Ou seja, tem a planta daninha e tem a pastagem numa mesma área, no mesmo período de tempo, havendo ou não competição, elas vão estar presentes as duas, ambas ali juntas. E aí a gente tem outro período que a gente chama período crítico de competição, que é a fase em que as plantas daninhas efetivamente competem entre si, as plantas daninhas e as plantas cultivadas efetivamente se competem entre si, resultando em uma menor produtividade da cultura. Então, por exemplo, a gente tem aqui a planta daninha, observa que é a mesma figura, só que mudou que a planta cresceu. Então, a planta daninha e a pastagem, só que o que acontece? As duas elas estão realmente competindo. Consegue perceber que nesse desenho aqui, bem ilustrado, as plantas daninhas elas estão cobrindo de alguma forma a planta cultivada, a nossa pastagem. Com isso, ela vai impedir o desenvolvimento dessa planta. Então, consequentemente, ela vai prejudicar todo o andamento, diferentemente, né, disso daqui. O que seria o período crítico, então? O período crítico seria aquele período de competição, o que seja que não deveria haver plantas daninhas presentes nessa área.
porque é um período crítico, período de competição. A planta cultivada, a pastagem, vai estar perdendo. Não deveria se ter, tá bom? O período crítico para o controle braquiária, principalmente braquiária bisanta, ocorre entre 15 e 41 dias após a germinação das sementes. Então, se a gente quer trabalhar com determinados tipos de produto, se a gente quer, né, um desenvolvimento perfeito, a gente pode ter ali algum processo. Bom, aí você fala para mim assim, mas eu não tenho, então, produtos que são registrados para a cultura. Como eu vou fazer? Depois a gente conversa. Os métodos de controle de plantas daninhas, eles podem ser culturais, manuais ou mecânicos, químicos ou integrados. Então, a gente tem que utilizar, pelo menos, tentar utilizar o máximo possível a integração de todos estes fatores, culturais, manuais ou mecânicos, químicos, para que a gente possa obter o melhor resultado, uma vez que a gente vai ter esse processo. Os métodos culturais de controle de planta daninha são os métodos que podem auxiliar a gramínea forrageira na ocupação do solo disponível, proporcionando maior habilidade competitiva com as plantas daninhas. Como que eu posso fazer essa questão? Pensando em arranjo de plantas, pensando em espaçamento, em quantidade de plantas por metro, por hectare, enfim, da forma que a gente for utilizar o nosso campo. Isso é uma prática cultural, que eu viso reduzir espaçamento, aumentar. Então, são práticas que podem ser realizadas de acordo com estudos técnicos, para que possa, então, haver este processo. Outra situação também seria, nessa prática cultural, sempre pensando aí a implementação de uma prática cultural, controle cultural, no processo de formação das pastagens, beneficiá-las com a adubação correta, com calagem, com o solo bem preparado, não plantando em profundidade, exorbitante, não deixando também essas sementes, né, de qualquer forma. Então, isso acaba ajudando bastante. Outra questão também que nós podemos utilizar seria o manejo do banco de semente. A gente já sabe que o solo ele tem um banco enorme de semente de plantas daninhas, por isso que você pega o vaso na sua casa, você joga água, vai nascer planta daninha, você aplica o defensivo, mata aquela, joga água de novo, deixa um tempo, vai crescer outras plantas, você vai fazer isso até você esgotar o banco de sementes do seu solo. Pode demorar quanto tempo? Você pode morrer, pode, dependendo do tanto de terra que tiver lá dentro daquele bota, e não resolver esse problema. Mas uma hora resolve. Então, evitar que as plantas invasoras da área se reproduzam, né? Elas estão presentes ali, evitar que você entre com o controle antes delas reproduzir. Principalmente, né, nós estamos falando aqui de processos anterior à formação das pastagens, então a gente impedir que na área que a gente tem, essas plantas elas possam reproduzir e assim formar sementes, essas sementes se esparramarem e aumentar a quantidade de sementes que você tem no banco. E estimular a germinação das sementes estocadas antes da formação do pasto. O que seria isso? Olha aqui para a gente ver. É a mesma questão do vaso que eu estava falando para vocês. Aqui, germinação de banco de sementes de Braquiária decumbens, cultivar basilisco antes do preparo do solo. Então, o que a gente pode verificar? Seria aí sementes que estiveram presentes na área, que estavam na área, e elas germinaram, então você vai fazer o controle disso daí, para evitar que posteriormente elas possam estar presentes na área de produção. Outra questão, utilização que eu falei, né, calagem e adubação, muito interessante, principalmente utilizar, já que nós temos um processo grande de competição entre a planta cultivada, a pastagem, e a planta daninha. A gente quer favorecer, então, a nossa pastagem é plantá-la na época adequada, em condições climáticas adequadas, para que nada venha causar nela algum tipo de estresse, né? Então, a gente precisa de verificar muito isso. E sempre usar sementes de boa qualidade, com ótimo valor cultural e também com vigor.
e com taxa de semeadura adequada, quantidade de plantas adequadas, né, de maneira geral. Aqui a gente tem, por exemplo, Andoprogon, 250 quilos, numa aproximada de semente, 260 gramas, a gente viu até isso aí. Sinodon, uma planta por metro, que é por muda. Então a gente vai verificando todas as informações para melhor, conhecendo a variedade, para melhor colocá-la em campo. E quando eu tenho o histórico da área, que é muito importante a gente poder conhecer isso daí, né? E quais são as plantas daninhas que estavam presentes nessa área, estiveram, principalmente no campo anterior, na cultura anterior, na área anterior, é aumentar de 10 a 20% a taxa de semeadura em condições de alta infestação de plantas daninhas, tá? Então, isso é uma recomendação bem interessante. Por exemplo, quando você tem um valor cultural, pureza, vezes é igual a 76%, a recomendação é a taxa de semeadura seja 2,5 kg no sistema peso vivo, no SPV por hectare, né? A gente já falou desses fatores. E, então, a gente vai ter uma recomendação de sementes comerciais de 3,3 quilos por hectare. Então, a gente tem, né, todo esse processo aí da gente poder observar. Semear na profundidade recomendada, não utilizar sementes muito fundas, que às vezes podem dificultar a germinação, ou outras que podem ser colocadas superficialmente, e aí o sistema reticular não vai desenvolver de maneira adequada, elas acabam perdendo o seu potencial aí por questão mesmo, e acabam se danificando. E a gente prestar bastante atenção no processo de fazer manutenção e observação na questão de pastagem formada. Se em algum momento eu não estou tendo um solo exposto, descoberto, porque o animal foi lá e passeou mais esse lugar do que o outro, não teve uma uniformidade no pastejo, para a gente não poder dificultar. E nisso fazer o manejo correto do pasto e o manejo também correto da fertilidade deste solo, respeitando aí a questão de crescimento, né? Fase de crescimento mais lenta, fase de crescimento mais rápido, depois a gente volta a ter um crescimento mais lento também através no tempo, né? Verificando aí a questão da massa de forragem, 1 kg por hectare, a produção de massa de forragem. Então a gente verifica isso. Então a gente precisa ter um cuidado muito muito atencioso, principalmente nisso daqui. Principalmente no fator de rebrota, né? Porque a planta ela já está meio que ali debilitada por questão de você ter os cortes e a retirada do material. E de uma certa forma ela vai iniciar o seu processo de crescimento, né? Novamente. E aí a gente precisa de tomar todo esse cuidado com esses aspectos, tá bom? E o que é importante? Acelerar o ritmo de crescimento da planta forrageira durante a fase inicial da rebrota. Por isso que a gente tem que olhar aqui e tomar todo esse cuidado aqui com o manejo da fertilidade do solo. Eu não posso ter nenhum fator que venha a interferir e venha a prejudicar o crescimento dessa planta cultivada em detrimento à planta daninha. E esse manejo correto também está relacionado com questão de altura e saída de animais em pastos, da altura que a gente tem que deixar para a questão de rebrota, tá bom? A manutenção da fertilidade da planta, né? Adubação de manutenção, correção da acidez, análise frequente de solo, não é só fazer aqui agora, depois fazer depois de 20 anos, então a gente precisa ter essa preocupação. Utilizar aí métodos, esses daí que são quase que todos nós falamos por métodos manuais, né? Culturais. Outros métodos que a gente pode utilizar, manuais ou mecânicos, como por exemplo a roçagem, que pode ser feita de manual, pode ser feita mecânica, principalmente em espécies que apresentam baixa capacidade de rebrota, a gente pode ter uma necessidade de poder utilizar esse método nas áreas que são utilizadas essas plantas. Plantas que rebrotam com facilidade, roçagem seguida de herbicida no talo ou na rebrota da planta daninha que está ali presente. É uma forma de a gente poder controlar. É como se fosse uma questão dirigida. Olha, eu tenho essa planta aqui, eu fui lá e fiz um corte dessa planta daninha e eu vou aplicar o herbicida diretamente nela. Então, esse seria também uma forma de a gente controlar, porque a gente não tem produto recomendado que são recomendados para aplicação na pastagem como um todo, mas eu posso utilizar alguns produtos que são registrados para outras culturas, mas se controlam drasticamente
a planta daninha. Então, como direcionamento, como jato dirigido, digamos assim, ou especificado, a gente consegue um controle eficaz deste momento. Como, por exemplo, isso nós estamos fazendo aqui, ó, dessa imagem aí, que seria exatamente naquela planta, né, eu poder fazer a aplicabilidade, a aplicação diretamente sobre ela. Uma aplicação no topo, né, que deve ser feito logo após o corte da planta, e pode ser feito o ano todo, como por exemplo a gente tem aqui. E isso é uma questão de controle de método químico, né, mas aliado a um condicionamento, que seria um método de aplicabilidade, que já seria uma questão meio que mecânica, né, ou manual. A gente tem que poder isso daí. Para a pastagem, nós temos alguns herbicidas que são registrados, mas para esses fatores, como por exemplo, Licoran, aplicação no topo, né, padrão, tropeiro. Alguns deles já não estão mais existindo, não são mais fabricados. 2,4-D para plantas daninhas sensíveis, Nortox, de maneira geral. 2,4-D mais Picoran podem ser utilizados nesses casos, tá? Triclopyr, né, com esses nomes comerciais. E seria basicamente isso daí. Então a gente tem que tomar bastante esse cuidado, né, referente ao que nós estamos utilizando, para que a gente possa, então, trabalhar de uma maneira mais eficaz e correta.